Bom dia a todos. Você pode ir tomando seu lugar para que a gente não perca tempo aqui e consiga aproveitar ao máximo aí. A gente vai orar, então pedir para que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, para que a gente possa falar com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovam nessa manhã e como somos gratos por ter essa certeza diariamente, Pai. Obrigado também porque nós podemos estar aqui para que possamos entender mais da Tua palavra, entender mais das pessoas que estão ao nosso redor, saber conectar o Evangelho de Cristo com esse tempo que temos vivido, com essa geração que está ao nosso redor. E eu peço, Deus, que o Senhor abra nossos corações, nos dê humildade, nos dê capacidade por meio da ação do Espírito Santo, nos dê discernimento, para que a gente consiga, por meio da Tua palavra, por meio também daquilo que podemos observar nesse mundo, nos aprimorar em como comunicamos o Evangelho, em como falamos acerca das verdades que transformaram um dia a nossa vida e que nós desejamos que transforme a vida de outros e, como temos falado aqui nesses dias, a vida dessa nova geração. Nos ajuda a sermos corajosos, certeiros em como comunicar bem o Evangelho, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos chegando no terceiro domingo, em que temos falado sobre o Evangelho e a relação com as novas gerações. E se você não esteve presente aqui, nós temos seguido uma sequência aqui, onde nós começamos falando sobre como o Evangelho não muda, mas a comunicação muda, e como isso está relacionado à mensagem. Então, nós olhamos para a palavra de Deus, vimos como nós temos um resguardo bem claro ali quanto a essas duas verdades, e como é importante a gente começar entendendo a mensagem, entendendo o valor dela, mas entendendo também a forma como pode ser feita de uma forma distinta, entendendo o público, entendendo o contexto, mas não deixando de falar a verdade. Aí nós fizemos uma pergunta, né? Mas e o mensageiro? E quem se coloca nessa posição? Que foi o que nós vimos semana passada. Então, nós olhamos ali para a parábola ali do filho pródigo, né? Onde nós olhamos como um pai que tem a coragem ali de, mesmo diante de todas as questões da tradição judaica, se voltar ao seu filho, e aquilo era o padrão da coragem de Cristo ali, que também quebra paradigmas ali do seu tempo, trazendo o valor realmente daquilo que a palavra de Deus sempre disse desde o princípio. E nós vimos também que a santidade, quando nós adentramos nesse ambiente, ela está guardada também em Cristo. Ele falou, eu peço que... Ele pede ao Pai que nos santifique, porque Ele também estava se santificando por nós. Então, foi isso que a gente tem visto até aqui, temos conversado, temos trabalhado aqui, e agora nós começamos a adentrar no receptor. Ou seja, nós temos a mensagem, o mensageiro, aquele que é o canal, e agora aquele que recebe a mensagem. Que no caso aqui, desses dias que nós temos trabalhado, nesses domingos, é a nova geração. Então, nós estamos focando em como
comunicamos o evangelho à nova geração, como essa igreja continua viva, continua discipulando novas pessoas, discipulando jovens para que essa igreja continue e ela avance. E lembrando que isso faz parte do DNA dessa igreja, como nós vimos na primeira aula. Essa igreja começou com jovens num ambiente hostil, num ambiente de oposição. E é por isso que, como estava no título da aula, é hora então da gente entender e da gente falar sobre o encontro de gerações. Mas aí eu queria começar de uma forma que a gente visualizasse isso de forma mais ilustrativa. Então eu pedi para a Kátia colocar um videozinho aí que a gente tinha preparado. Então, assim, um encontro de gerações mais ilustrativo aí para nós. E ontem eu passei por uma situação, né, que ontem choveu bastante, teve um ponto ali de alagamento. Eu me senti na pele dos meninos ali, mas eu falei, não quero, eu sou uma geração ainda, eu vou ser raiz, né? E aí eu passei, perdi a placa do carro, ainda bem que o Ale deu um toque ali, a gente vai lá recuperar lá mais tarde, né? E aí eu tenho que lidar com uma geração mais antiga, que é meu sogro, que é o dono do carro, para depois resolver isso. Mas isso a gente vê depois. E aí eu queria começar com uma frase, já que a gente vai falar do receptor e a gente vai entender um pouco o encontro das gerações. Os jovens não estão mais evoluídos. Esse é o título do prefácio desse livro iGen, que é a geração I, que também é a geração Z. E a gente vai ver mais sobre esse livro, eu vou explicar mais à frente. Não quero que ninguém se exponha aqui, mas talvez alguns de nós concordemos com essa frase. Onde você olha e você vê, não, os jovens estão avançando. E é lógico que quem é jovem aqui faz parte da geração Z, vai falar que sim, que ele está mais evoluído. Mas os pais, os avós, aqueles que lidam ali com novas gerações, talvez você olhe e você perceba algo parecido ali com aqueles garotos ali, né? Que estão diante de uma situação muito simples e eles travam ali, aí tem... parece até que foi combinado, né? Para o cara pegar exatamente aquela cena ali, né? Uma pessoa ali mais velha passando pela chuva como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. Então, o autor desse prefácio, ele fala, os jovens não estão mais evoluídos. E aí ele vai discorrer e a gente vai ver algumas coisas que ele escreve mais à frente. Só que olha como a palavra de Deus, ela é tão atual e ela choca com essa frase. 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. De um lado, você tem alguém da antiga geração olhando para essa nova geração e dizendo que os jovens não estão mais evoluídos. E de outro lado, nós temos alguém que era de uma antiga geração, e é lógico que no tempo de Paulo não tinha essas nomenclaturas que a gente vai ver um pouco mais à frente, mas é alguém mais velho falando com alguém mais novo e deixando claro, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ou seja, Paulo deixa claro que não é um problema ele ser jovem. E ele não deveria ser desprezado por ser jovem. E lembre-se, nós estamos numa cultura judaica que tratava o jovem como algo menor.
o jovem ele não tinha participação. E aqui no caso de Timóteo, a gente nem está falando de um jovem de 15 anos, a gente está falando de um jovem ali na faixa dos 25 a 30, muito provavelmente. Mas Paulo está dizendo, ninguém o despreze por isso. E a gente vai ver duas cartas ali muito profundas da relação de um discipulador com o seu discípulo. De alguém mais velho, mentoreando, pastoreando, discipulando alguém mais novo. Então, e ele traz Timóteo para perto. Então, esse prefácio aqui, de um autor que não é cristão, ele está olhando e ele está falando, jovens não estão mais evoluídos. E ele discorre sobre isso. Esse autor aqui, que para nós tem muito mais autoridade e alguém inspirado pelo Senhor, ele fala para a nova geração, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Só que o verso continua e fala assim, mas seja um exemplo. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele abarca todas as áreas da vida de um jovem. Ou seja, é um problema ser jovem? Não. O problema é você ser um jovem que muitas vezes age como jovem. E aí que a gente fala, jovem só faz besteira. Então, só que Paulo falou que é possível. Porque se para Timóteo era possível, para a geração Z e para essa geração alfa, que a gente nem vai entrar muito nela, é possível ser exemplo. E nós temos visto que é possível, mas nós sabemos que tem desafios. Então, vamos seguir para entender essas gerações, porque para a gente entender essa geração, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para as gerações que passaram. Só que nós precisamos entender que como se criou esse conceito de geração. E nesse mesmo livro diz que o conceito de geração, tal como usamos hoje, é um produto essencialmente do marketing americano dos anos 50 e dos anos 60. Naquele momento, em um mundo do pós-guerra, era necessário mapear os desejos, aspirações e inspirações dos jovens de então, encarregados de reconstruir os Estados Unidos, por que não grande parte do mundo. Nasce então os Baby Boomers. Então, para que a gente olhe para essa geração atual, a gente vai hoje caminhar um pouco para trás e entender as gerações mais antigas. E talvez nós vamos passar por contextos aqui onde você vai se identificar, porque nós temos todas essas gerações aqui representadas. E nós temos até mais uma geração representada aqui no nosso meio, que vai estar dentro ali dos Baby Boomers, mas ela tem um outro nome. Mas quando os teóricos ali do marketing, eles estavam olhando para essa questão, e na faculdade, em publicidade, a gente olha muito para essa questão do estudo, da pesquisa, para entender, como ele fala aqui, os desejos, aspirações, e no caso nós estamos num período praticamente apocalíptico, um período de Segunda Guerra, e agora o mundo está normal. Quem são esses jovens? E foi por isso que eles deram o nome de Baby Boomers, que a maioria vai colocar nessa faixa etária. Se você não está dentro, se você está numa faixa etária ainda mais antiga, não se preocupe, tá? Tá tudo bem. Isso aqui são só questões de data e nós vamos entender como as datas nem são tão importantes aqui no nosso caso. Mas é dessa maneira que eles olham para trás e eles nomeiam. E Baby Boomers era um termo ali em inglês ali que para nossa tradução era uma explosão de bebês ali naquele período, num período pós-guerra. Aí nós avançamos e nós temos, a partir daí, as nomenclaturas e as divisões, que, de novo, as datas aí elas variam um pouco para mais, um pouco para menos, porque os teóricos do marketing, eles olham, então o pessoal do marketing, das vendas, eles nomeiam isso, mas depois outras áreas de conhecimento, da antropologia, sociologia, psicologia, eles vão trazendo mais informações, mais dados para que hoje a gente tenha isso, né? Não tinha como lá em 1950 eles olharem, a geração alfa vai ser... Não. Então eles estavam olhando para aquele tempo que eles estavam vivendo. Mas hoje, em 2026, nós conseguimos olhar. E aí nós temos
a geração X, que varia de 65 a aproximadamente 80, os millennials, mais ou menos de 81 a 95, a geração Z de 96 a 2011 e a geração Alpha, que é de 2012 a mais ou menos 2025. E esse ano está começando uma nova geração, que é a geração Beta. E a gente vai entender como as gerações elas estão avançando de maneira mais rápida. Só que, como eu falei, as datas elas não são tão significativas, elas têm o seu valor, mas ela tem um outro elemento que a gente precisa entender para que você não fique se apegando somente às datas. Porque quando a gente está falando sobre as gerações aqui, nós estamos falando sobre uma cultura geracional global. Ou seja, nós estamos falando de algo que é global, geracional, só que tem a ver com uma parte do globo. Nós estamos aonde? Nós estamos no Ocidente. Nós pensamos parecido com aqueles que estão mais próximos de nós. Ou seja, o Brasil, essa aí é o índice do IDH do Brasil atualmente, o Brasil está aqui, e o Brasil é muito parecido com as suas devidas diferenças com uma Itália no que diz respeito à cultura, à vestimenta, música, aquilo que é consumido. Entretanto, não tem como a gente levar tanto em consideração essa questão geracional por meio de data se a gente olhar para a Somália, que é um país lá da África Oriental e que varia ali entre penúltimo e último país ali do índice de DH. Pensa, para ficar um pouco mais compreensível para nós. A Itália está tirando um 9 na prova. O Brasil está tirando um 7. Mas a gente passa de ano. Né? No sufoco. A Somália tirou 4. Foi reprovada ali. Então, assim, nós estamos mais perto da Itália do que da Somália. Faz mais sentido? Deu para entender como é que isso ajuda que essa questão geracional fique mais parecida em alguns países de um índice mais alto de DH, de índice de desenvolvimento humano. Para ficar mais claro, Moçambique, onde nós temos um irmão nosso, que foi pastor da nossa igreja, que está trabalhando lá. Moçambique está um pouco melhor, mas ainda está tirando 4,9. Então, as datas, elas têm o seu valor, mas a gente precisa levar em consideração questões mais profundas, como os índices de desenvolvimento de cada país. Então, dito isso, nós entramos e vamos entender um pouco mais os baby boomers, e como eu falei, a gente vai poder se identificar aqui com... Todo mundo vai poder se identificar com alguma coisa aqui no dia de hoje. E por que a gente, de novo, vai falar sobre isso? Porque nós precisamos compreender esse público. Nós já olhamos para a palavra de Deus, nós já olhamos para nós mesmos, e agora a gente precisa olhar como esse público está avançando. E, de novo, todas essas informações aqui, depois no final, a gente vai dar uma pincelada aí qual é a base teórica disso aqui. De novo, isso aqui não é algo supremo, que não... vamos ter algumas variações. Entretanto, foi dessa maneira que os teóricos posicionaram cada geração. Então, os baby boomers, nós temos uma explosão ali de bebês no período pós-guerra, e se nós fizermos uma pesquisa rápida aqui com aqueles que são dessa geração, aqueles que têm pais dessa geração, têm avós dessa geração, muito provavelmente teu avô ele teve mais irmãos, ou teus pais tiveram mais irmãos do que você tem. Então, nós temos uma explosão ali de bebês no período pós-guerra. Então, as famílias faziam muitos filhos. Nós também temos o trabalho como provisão, sem muito aquela questão mais do ideal, subjetiva, uma questão mais do trabalho como trabalho e como provisão. Muitos que saíram do Nordeste, migraram aqui para o Sudeste, como meu avô, para ter uma vida melhor. Era assim, simples. Tá ruim aqui? Vamos para São Paulo. Então não tinha muitas reflexões, não tinha muita... Bora, estamos passando por um perrengue, precisamos avançar.
um foco maior na criação de filhos e na casa. Então era uma cultura mais caseira, algo mais próximo, muito por conta também da comunicação. Então, hoje nós temos a internet, mas naquele período ali ainda não tínhamos a comunicação como temos hoje. Uma maior estabilidade nas relações. Ou seja, aqui eu tentei dar um exemplo aqui. Então você tinha ali o jornalista que começou lá nos anos 50 trabalhando na máquina de escrever e que hoje ele está trabalhando ali no computador, no notebook, avançou. Só que ele se mantém. Recentemente, foi aniversário da Laura e a gente tem que dar um presente e tal. E aí nós fomos num restaurante lá em São Paulo, lá, e um restaurante que já foi fundado em 1970. E o garçom que nos atendeu, começa a conversa, quantos anos o senhor trabalha aqui? 52. Eu falei, é tempo. E ele foi falando, não, já morreu o dono, já morreu o sócio do dono, já morreu todo mundo, só falta eu só. Aí eu falei, muito... Esse apego com o trabalho e esse entendimento do trabalho distinto. A relação com o trabalho ela era outra do que as relações com as gerações que vamos ver mais à frente. Nós tínhamos também uma maior adaptabilidade, adaptabilidade, porque eu coloco palavras difíceis aqui se eu não vou saber falar, Então, as pessoas se adaptavam mais numa cultura que era também mais estável. Então, não tinha muitas distinções, não tinha como você reconhecer a cultura de outros lugares de uma forma tão fácil. No próprio Brasil, qual era a cultura? A cultura do rádio. Aqueles que tinham um pouco mais de recursos já começou a ter a TV em preto e branco. Entretanto, era uma cultura mais estável, ou seja, você não tinha os problemas que você tem com o jovem hoje. Teu filho ele está hoje punk rock. Amanhã ele está do samba. E ele vai mudando. Mas naquele tempo não. Naquele tempo, normalmente, as coisas eram mais adaptáveis porque a cultura também era mais estável. Então, esses são alguns elementos aqui. E talvez você que viveu nesse período, você identifique-se com esses elementos. E aí, como eu falei, novos teóricos, eles vão criando, eles vão desenvolvendo estudos sobre as gerações, e aí nós chegamos à geração X, que talvez abarque mais pessoas aqui. Agora temos um grupo maior aqui, de pessoas que nascem ali no período de 1965 a 1980. E o que está acontecendo nesse período aqui, que vai implicar... Nós temos um primeiro grande movimento do século XX de quebra, de rebeldia, também conhecido como Revolução Sexual. Então, ali no final dos anos 60 que você vai ter aqueles movimentos, aqueles festivais ali, Woodstock. Também é nesse ano que acontece o primeiro protesto de homossexuais que é relatado, que é visto pelo mundo. Então, são os primeiros movimentos de quebra. Movimento de quebra com uma cultura ocidental cristã, movimento de quebra em relação a uma estabilidade, a uma sanidade, ou seja, o movimento ali principalmente direcionado por grandes artistas, Jimi Hendrix, Janis Joplin, pessoas que começaram a falar, não, teu corpo é livre, então use drogas, beba, faça o que for. Aquele filme que eu coloquei na primeira aula, Jesus Revolution, Revolução de Jesus, ele vai falar sobre esse período. Então, depois você pesquisa lá, porque é bem interessante, porque ele trata essa questão do evangelho tendo seu papel ali durante esse período. Então, nós temos essa quebra, uma quebra em relação ao amor tradicional entre o homem e uma mulher. Se você começa a ter isso desenvolvido e tem um violãozinho ali, por quê? A cultura está totalmente abarcando. Nós falamos de 2 cantores aqui que são muito proeminentes nessa fase. Porque cultura cria mais cultura. Cultura forma pessoas. Então, nós temos isso. E aí são as primeiras críticas ao modo ocidental de viver, ao modo ocidental de política, ao modo ocidental de formação de pessoas.
Você começa a ter isso. No Brasil, o que está acontecendo nesse período? O período ali do regime militar, onde você tem jovens se opondo a um regime, indo para dentro de faculdades, indo para dentro de instituições. Você tem um começo de choque entre pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Então você tem isso acontecendo nesse período. É aqui também que o trabalho ele começa a ter uma ideia de meio de riqueza. Então, quem já assistiu o Lobo de Wall Street, aquele homem lá, ele nasce naquele período. Então, aquele cara ali que começa a trabalhar para querer ganhar dinheiro. Então, essa ideia da riqueza também é desenvolvido nesse período. Uma ideia de menos filhos. Então, já é diferente das gerações antigas, do períodos que antecederam a isso. E a gente também tem um maior incentivo e um início ali de mulheres no mercado de trabalho. Aquilo que não acontecia até então começa a ter esse desenvolvimento. Talvez você que viveu esse período, você concorde com isso, talvez adicione mais coisas. E lembrando de novo que isso aqui não é supremo, era um período onde nós temos algumas dessas coisas acontecendo. Chegando mais perto, nós temos os millennials, que é esse pessoal que nasceu ali aproximadamente no começo dos anos 80 até o período ali de 1995, 96. Eu fico numa dúvida, porque eu não sei se eu sou millennial, se eu sou geração Z, eu estou numa crise de identidade até hoje. Mas, como eu falei, isso não é supremo. Mas nós temos algumas coisas que começam a acontecer nesse período. Maiores oportunidades e enriquecimento. Então, você tem mais oportunidades no mercado de trabalho, você tem mais opções ali. As pessoas começam a ter essa ideia do trabalho. Aqui no Brasil a gente tem uma mudança, né, com a nossa Constituição. Então, isso vai implicar em como isso vai afetar a vida das pessoas. Nós temos o período ali, para quem viveu ali do plano Collor também, onde você tem essas questões políticas e sociais que vão afetar exatamente o público que está vivendo, está nascendo nessa geração. Nós temos também pessoas com maior segurança acerca das suas capacidades. Então você começa a ter uma cultura ali começa a ter algo que era mais distante, onde eu poderia cultivar e fomentar minha capacidade. Você começa a ter uma proteção a isso. E essa proteção também ela se implica numa maior proteção dos filhos. E aqui o autor do livro vai colocar que aquilo que as gerações antigas, aquilo que a geração X que nós vimos, ela viveu com seus pais, então uma disciplina rígida, algo muitas vezes que não tinha essa relação tão próxima entre pai e filho. Aqui com a geração milênios você começa a ter uma mudança, onde você tem pais protegendo mais os seus filhos. E a gente vai ver como isso vai implicar numa próxima geração. Pais que tentam manter ali os filhos mais cuidados, fomentando ali aquilo que eles não tiveram. Então aquela frase, provavelmente você já ouviu isso em algum momento. Não, eu quero dar para meu filho aquilo que eu não tive. Só eu que ouvi essa frase? Então, ela tem o seu valor, sim, com certeza. Entretanto, isso vai implicar em como novas gerações vão crescer. E aí, é aqui nessa geração que nós temos as primeiras relações com a internet, com mídias sociais. Então, esse público aqui começa a ter algo que nenhuma outra geração teve até então, que foi aquilo que aí nós vimos, né? Então, Orkut, MSN, Facebook. Então, essa geração começa a trabalhar com essas novas tecnologias. E aqui eles
nós temos uma ideia de que então esse jovem ele começa a assumir dentro dele que ele é capaz de tudo. Porque se eu consigo me conectar com alguém que está lá do outro lado do mundo, consigo criar relacionamento com alguém que está em outro estado, que consigo obter conhecimento que meu pai... Então, assim, pai, fica aí para trás aí, ó, que eu estou voando. Então, você começa a ter essa ideia aqui de alguém que é capaz de tudo. E conversando com o irmão aqui essa semana, ele trouxe até algo que eu não tinha pensado, mas que depois na leitura do livro, o próprio autor ele traz isso. Que nós temos um desenvolvimento socioeconômico muito maior. E aí, isso vai implicar em como esses jovens, a partir dos milênios, vão ter as suas relações com o mundo, com o trabalho, com os próprios pais. Então, aquilo que as gerações antigas não tiveram, essas novas gerações estão obtendo, estão tendo algumas facilidades. E não tem como isso ignorar que isso vai afetar a forma como eles vão amadurecendo. Só que a gente também começa a ter um ambiente contrário às frustrações. Jovens que, como é que eu sou capaz de tudo e agora eu tenho limite? Então, começam a ter esses choques e é aqui que nós começamos a ter, nessa geração, um aumento de doenças emocionais e de neurodivergências. Então, ele vai alocar como sendo esse período onde isso se desenvolve. Então, grupos de pessoas que lidam com essas questões. Só que nós avançamos e nós chegamos à geração Z, que é muito do foco que quando nós falamos de novas gerações, nós estamos citando aqui. Esses jovens hoje que têm entre 30 e 15 anos, são aqueles que tiveram uma mudança ainda maior. E esse livro aqui, ele vai falar especificamente sobre essa geração. Sobre essa geração, que ela, no livro ela chama também de geração Y, por causa de internet. Alguns chamam de Centennials, e aqui nós estamos chamando de geração Z, mas o nome não tem tanta importância para nós. Nós precisamos entender, na verdade, como funciona o coração dessas pessoas, desse público. Mas como eu disse, hoje a gente está olhando geração por geração, nós hoje vamos olhar de maneira mais ampla, mais macro, e semana que vem nós adentramos mais, de maneira mais fixa nelas, e olhando também do ponto de vista bíblico. E aqui, nessa geração, nós temos então as primeiras relações com os smartphones. Então é nessa geração que a internet, que estava numa escrivaninha, agora está na palma da minha mão. Então você começa a ter um acesso em todo o tempo. E é por isso que a geração Z, eles colocam ali até o final ali de 2011, 2012, alguns dizem 2014, porque eu mesmo fui ter o smartphone, que é o celular, né, inteligente, ali em 2012 ali. A maioria aqui talvez seja nesse período também. Então, nós temos uma mudança geracional. Então, as primeiras relações com o smartphone. Esse livro é de 2017. E na pesquisa que a autora fez, ela disse que os jovens da geração Z, eles acessavam o celular, eles acessavam o celular 80 vezes ao dia. Só que isso significa o quê? Não é que alguém chamou e ele... Não. 80 vezes ao dia ele precisa... Ah, não tem nada. E aí... Só que talvez você que é pai, geração Z hoje, quase 10 anos depois desse livro... É uma vez só. Começa de manhã e vai... tipo isso. Para quem não ouviu, o Ale falou que é uma vez só. Começa de manhã e não para, vai até o final da noite. Quando não entra no outro dia, né? Mas é isso. Por quê? Porque essa geração,
ela é totalmente conectada. Ela está conectada o tempo todo. No início do ano aqui, final do ano, o Afrânio foi fazer ali uma manutenção ali e tal. Na hora que ele olhou no Wi-Fi da igreja, tinham conectado quase 100 pessoas. 100, né? Mais que 100. Desses 100, quantos eram jovens? É que a gente não tem tudo isso, né? Mas que a gente sabe também que essa conexão ela acaba abarcando outras gerações, né? Mas é uma geração totalmente conectada. É nesse período também que você tem um aumento ainda mais dessa proteção em casa. Isso e tem a ver com aquilo que nós falamos sobre essa proteção que ela não é só meu filho, não, uma proteção em todos os aspectos, onde você está cuidando, você está protegendo e aqui de maneira alguma aqui quero que você se sinta constrangido ou algo, você que é pai de alguém dessa geração e talvez você se considere um pai que protege, ou até teu filho já tenha te falado isso, mas são questões que são diferentes de gerações antigas, onde você cuida mais. Só que a autora vai falar que a adolescência, então, ao invés de ela terminar ali no período 18 anos, ela se torna algo mais prolongado. Então, aquele jovem que começava a trabalhar com 16, com 17, que tinha ali, já começava a ter que se virar. Muitos aqui talvez ouviram de seus pais, filhão, 17 anos, 18, pega o beco, como falar no Pará, e segue a vida. Se vira. Só que nós temos uma geração que é diferente. E aí, você tem alguém mais velho, mas que ele, na hora que ele olha no espelho, ele se vê ainda como alguém mais novo. E isso tem implicações. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma relação mais individualizada. Porque o que começou lá? Essa relação com o smartphone. Só que você também tem jovens que tem um termo, né, que usam um estereótipo político que antecede, mas eu ampliaria esse estereótipo político e deixaria só a segunda parte, que você tem um jovem ali que é o revolucionário de iPhone. E aqui não importa que lado político, porque esse não é o foco do nosso tempo aqui, mas você tem um jovem que agora ele tem um celular na mão e ele percebe que com esse celular ele consegue fazer todas as revoluções que ele pode. Só que ele faz da onde? Lá do quarto dele. Então você começa o desenvolvimento de fóruns, de comunidades. Você começa a ter isso avançando, mas no ambiente tecnológico. Às vezes você nem sabe, mas teu filho ele é presidente de não sei do que. E onde começou? Esse grupo se reúne aonde? Na internet. Porque eles estão se movimentando. É um grupo de WhatsApp, é um ambiente totalmente virtual. E ele também se preocupa em ter esses ambientes de igualdade. Só que são jovens. Muitas vezes opostos em oposição às gerações mais antigas. Não ouvem. Então, vai fazer coisa errada. Então, não vai dar certo. Porque precisa desse encontro de gerações aqui. E aí tem talvez um marco, e talvez alguns aqui não se lembrem disso, mas eu vou explicar, que é esse garotinho aqui. Ele está dizendo aí, uma entrevista, ele falou, eu não vou perdoar, eu vou xingar muito no Twitter, muito sério. O que é o Twitter? É aquela plataforma que hoje chama X, onde você tinha ali um limite de caracteres, um limite de letras para você colocar. E as pessoas começavam a fazer o quê então? Vou escrever lá, Zé. Vou colocar lá, ó. Eu estou muito decepcionado. Oi, Sanai.
A violência, falou. Essa pergunta da Sanai é uma pergunta muito difícil. Mas ela falou o quê? Ela falou assim, o crescimento da violência no mundo pode ter a ver com essa superproteção, junto a esse ambiente da internet, essas relações, de maneira alguma, tem implicações. A partir do momento que você tem você tem filhos que lá naquela geração primeira, você tinha o quê? O trabalho com provisão. Ou seja, era o meu avô que casou com a minha avó com 17, 18 anos. Ele vai se preocupar com revolução, em xingar muito no Twitter? Não, ele vai pegar a enxada e vai trabalhar. Então, você tem não tem como dizer que isso não vai afetar. E aí junto a isso, você tem um meio onde você consegue ser violento sem necessariamente se colocar na arena. Ou seja, eu sou muito corajoso quando eu estou aqui atrás do teclado. Só que as pessoas hoje, elas pensam mais, né? Ah, não, já gastei toda a minha ira xingando no Twitter. Já criei minha revolução aqui na internet. Eles vão ver agora. Hashtag chateado. Então, assim, só que não tem como impedir que esse movimento da internet não vá para as ruas. Então, muito do movimento que está acontecendo num protesto lá num país do Oriente Médio nesse momento começa. Como é que você cria esses encontros? Então, a internet tem muito papel forte nisso. E com certeza também você tem esse desenvolvimento socioeconômico. E pensando em Brasil, onde você tem jovens que agora não tem mais que se preocupar em trabalhar, e eu digo até um desenvolvimento socioeconômico até por meio via programas sociais. Então, nós tivemos no Nordeste ano passado, era uma dificuldade encontrar pessoas que quisessem trabalhar no terreno do projeto. Por quê? Por causa que ele olhava pra gente e falava assim, estou recebendo, entendeu? Posso ficar aqui na lanchonete, no bar, porque eu tenho um programa social que me acolhe. Então, assim, ganhar R$50 para planar um campo, então, tudo isso vai ter implicações para que você tenha jovens que estejam... e aqui eu não quero ser também... parecer que nós estamos demonizando ou falando que algo é ruim na sua essência, porque não é, a internet é algo bom, mas quando você coloca isso na mão de pessoas que têm problemas, que não estão bem, elas vão usar da maneira como for. Certo? O problema não é o carro, porque alguém irado, bêbado, foi lá e atropelou uma criança. O problema é a pecinha que está atrás do volante. E assim funciona com a internet também. Entretanto, é lógico que você facilita algumas questões aí de aumento de violência. E no caso aqui, esse seja um elemento que nos ajude a entender, né? Porque é nesse período ali, nessa troca de geração que acontece, tem essa reportagem desse garoto falando, e depois na internet vira um meme, né? Vira algo humorístico, mas tem o seu peso relevante para a gente entender essa mudança geracional. Aí agora o computador pediu atualização, né? Acontece sempre nesses momentos, né? Só que nós temos outra questão que acontece. Se aquela geração começou a ter problemas emocionais, nessa geração aqui nós agora temos altas taxas de depressão e suicídio. E aqui eu queria que nós voltemos os olhos com um pouco mais de atenção, porque é nessa geração onde nós temos uma liderança no uso de remédios para a saúde mental, uma taxa de suicídio crescendo, o Z de depressão, uma geração que é conhecida por problemas emocionais ou de cunho neurológico.
milênios e geração Z, porque elas são uma geração deprimida. Suicídio se torna a epidemia entre a geração Z. Então, diversos relatos, e talvez você conheça alguém que faz parte dessa geração que lida com isso. Talvez você tenha um jovem que está sentado do seu lado que lida com isso. Que não está sabendo lidar com as suas emoções e está, talvez, fazendo mal para o seu próprio corpo. E aqui entra um ponto importante, pessoal, que para nós é difícil, porque vai contra algumas questões nossas, internas, né? Talvez fruto, sim, de um histórico, onde você não passou por isso, onde você não lidou com isso. Mas você tem um jovem que não dá pra gente chegar... Sai daí, moleque, isso é frescura. É uma outra geração. Não tem como querer que o Williams, que é jovem ainda, Williams, mas que tratemos ele emocionalmente da mesma forma que eu vou tratar o Tiago que está ali em cima. Eu tenho um jovem senhor aqui. Ali eu tenho um senhor jovem ali. Então, são gerações diferentes. Então, e eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes para nós é complicado, né? E eu acho que a nossa igreja tem um adendo, né? E aqui eu creio que não é oculto para ninguém, né? Que nós temos um profissional da área da psiquiatria aqui na igreja e que nos ajuda aqui, né? E eu sei que já ajudou muitos. Eu sou alguém que já foi ajudado por ele. E isso é bom, é bênção. E nós precisamos talvez caminhar uma segunda milha, entender um pouco mais os desdobramentos ali de alguém de outra geração para que eu possa ser efetivo e auxiliar. Entendendo que nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos nos calcar nela, nos basear totalmente nela e nós vamos aproveitar e usufruir daquilo que Deus nos deu. E entender o que eu não estou vendo. O que está para além dessa montanha. O que está para além daquilo que eu não estou enxergando. Porque nós não podemos ignorar isso aqui. Não dá para eu olhar aqui e falar assim, milênios de geração Z, porque elas são a geração deprimida? Porque são fracos. Menino mole. E talvez sejam mesmo. Talvez sejam ruins de trabalho mesmo. Menos Samuel. Samuel é... Mas são gerações distintas. Não tem como eu querer que gerações que viveram, que o seu João tenha o mesmo entendimento de trabalho que o Samuel tenha. Então, nós precisamos talvez dar um passo para trás, sermos humildes, buscarmos pesquisar para que a gente consiga alcançar essa geração de uma forma completa. Só que tem algo interessante nessa geração, porque é uma geração que eles estão tendo um retorno à espiritualidade. Essa semana, um jovem aqui da igreja, ele mostrou uma mensagem que ele recebeu de um garoto que ele tem acompanhado. E a mensagem ela é muito legal, ao mesmo tempo que ela é muito curiosa. E ele falou assim, cara, obrigado porque você é um pastor na minha vida, sabe? Você ora por mim, você cuida de mim, sabe? Você sabe que eu não sei o que você segue. Mas assim, eu sou abençoado por você, tá? Então, bom ano novo pra você, porque assim, cada oração que você faz, mexe comigo e tal. É alguém que se converteu? Não é. É alguém que vai em busca de outros pontos de espiritualidade? Ele vai. Só que, se um ponto de espiritualidade que ele tem é um garoto da nossa igreja, que seja esse ponto, que é o ponto de verdade que esse garoto está pregando para ele, alcance o coração desse jovem. Então, nós temos um retorno à espiritualidade de jovens que não são mais avessos. Não, negócio de imanente não existe, de transcendente. Não, eles estão pensando nisso. Nós temos que nos esforçar para entender como eles estão pensando nisso e ajustar o nosso discurso, talvez por um caminho que chegue para outro meio. E por fim,
que talvez já ficou claro, essa é a maior distinção geracional. Ou seja, no livro ele coloca que é a pior leitura de códigos que a gente tem. Ou seja, os códigos dessa geração, Willis, são os mais difíceis da gente entender. São os mais difíceis da gente compreender. Por quê? Porque essa geração está lidando com um código que é da internet. Você olha e fala assim, como é que esse garoto consegue mexer no celular assim? E você está aqui. E está tudo bem, tá? Eles nasceram com isso. Então, nós precisamos entender como essa junção de gerações vai nos ajudar a entender essa geração. E nós não falamos da geração alfa, que nem tem estudo ainda, nem tem muitos relatos. A antropologia, a sociologia ainda nem dispõe muito disso, que são esses adolescentes que nasceram a partir de 2012, que estão agora fazendo 13, 14 anos. Esses garotos vão ser mais diferentes, essas meninas vão ser mais profundas de entender, mas deixa para daqui 10 anos alguém vai dar essa aula e aí ele vai explicar para a gente. E eu queria terminar só que com a gente lendo 2 textos, para chegar na nossa conclusão aqui. Juízes 2, de 10 a 12 diz, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados e que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Então Juízes a gente sabe que é um retorno sempre àquilo de ruim, né? Naquela época não havia Deus em Israel, cada um fazia aquilo que estava no seu próprio coração. Mas o que aquela geração não passou para a próxima geração? Deuteronômio 6, 4 a 7. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso é o único Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Nós temos uma geração lidando com outra geração. Só que houve uma quebra. E a geração que sucedeu não conhecia Deus. O que aconteceu aqui não foi de um dia para a noite. Talvez você se pergunte, por que meu sobrinho está lá no movimento estudantil, ideológico, que prega o aborto? Que momento que eu dormi? Por que meu filho está envolvido com questões imorais? Em que momento que eu dormi? E é lógico aqui, tá? De novo, a gente vai ver como existe um papel de uma geração para outra. Mas o Evangelho, ele nos protege dizendo o quê? Que existe uma salvação que ela é individual. Existe um coração que ele é alcançado e você não consegue colocar Deus, o amor ao Senhor ali. Porque amor não é forçado. Relação de amor não é algo que... Deus não é um Deus tóxico, usando uma palavra dessa geração. Não, ele é um Deus de convite. Ele é um Deus que se coloca. E por que isso aconteceu? Porque ele não era mais colocado como o único Senhor. E por que ele não era mais colocado como o único Senhor? Porque ele não é mais amado sobre todas as coisas, como está lá em Deuteronômio. Ou seja, ele não reinava mais sobre o coração. E o nosso coração, como diz o reformador, ele é uma fábrica de ídolos. Ou seja, se Deus não for o Senhor, o Rei do nosso coração, alguma outra coisa vai ser. E aqui transcende gerações, tá? Porque você pode ser idoso, você pode ser meia-idade, você pode ser um jovem adulto, você pode ser um jovem, você pode ser um adolescente, você pode ser uma criança. Mas se Deus não for o rei do nosso coração, alguma coisa vai ser rei. Alguma coisa vai reinar.
E é isso que aconteceu ali com o povo de Israel, porque os nossos corações, eles são é o mesmo coração que é fruto da queda. A gente só vive numa época diferente. E se ele não reinava mais sobre o coração, não há mais ensino e conversa sobre Deus e os seus feitos. Se ele não reina, eu não falo mais sobre o que ele fez, porque ele já nem está aqui, eu nem amo mais ele acima de todas as coisas. E o texto ali de Deuteronômio, a ideia ali, né, vocês vão lembrar que tem um outro verbo que ele usa, que é inculcar. E a ideia aqui é de repetir. Ou seja, você repete aquilo que Deus fez. Você repete para a nova geração. E você fala. Nós não somos de uma tradição oral, como era a tradição da cultura judaica. Mas nós devemos repetir e falar. Filho, olha o que Deus fez na vida do seu pai. Filha, olha o que Deus fez na vida de sua mãe. E a ideia aqui de falar, o verbo falar nesse verso ali de Deuteronômio, ele não é um falar no sentido de discursar. Ele é um falar no sentido de dizer. Quando ele é usado ali no Antigo Testamento, ele está sempre sendo usado na fala de alguém com alguém. Ou seja, não é para você... Sente agora que agora o pai vai falar sobre Deus. É uma conversa. É um falar. Teu filho vai perguntar coisa. E você vai falar coisas sobre Deus. E vocês vão dialogar sobre isso. A nova geração precisa conversar. Por isso que a ideia desse tempo que nós temos tido é uma ideia de criação de relacionamento com a nova geração. Porque se chega um jovem e pergunta sobre algo, fala que um jovem dessa igreja é o pastor da vida dele, mas esse jovem ainda não teve encontro com Deus, a gente precisa conversar com ele para falar, cara, a gente precisa ajustar só uma coisinha aqui, ó, que falta. Eu quero ser seu amigo que vai te pastorear, que vai te cuidar, que vai te discipular, mas você precisa primeiro entregar o teu coração completamente. Precisa reinar sobre tudo, mas nós precisamos conversar. E aí, se isso não acontece, não tem jeito. Uma nova geração nasce não conhecendo a Deus. Uma nova geração cresce sem saber quem Deus é. E naturalmente eles vão fazer o que é reprovável. Ou seja, o sobrinho não foi para o movimento lá ideológico que prega o aborto com estalar de dedos. O neto não está envolvido com drogas ou com questões morais no estalar de dedos. E aqui a gente tem que ser humilde para reconhecer o que eu preciso fazer diferente. Lembrando, não é se culpar, porque a culpa já foi deixada aos pés da cruz. Mas é fazer uma autorreflexão. Deixa eu escrever o que eu fiz até aqui. Ah, não, errei aqui. Opa, então vamos começar de novo. Vamos fazer de um jeito diferente. Só que, com muito respeito, e talvez porque eu já tenho feito isso, muitas vezes nós somos gerações mais antigas, e eu falo isso porque eu lido com uma geração que é mais nova, principalmente lá no projeto do futebol da Adam, muitas vezes nós somos arrogantes. Recentemente, eu cheguei antes de um jogo e eu falei assim, galera, vamos lá, vamos jogar e tal. Lembra de quem você ama, que você queria que estivesse aqui vendo. Aí meu avô, minha avó, meu tio. Aí o vô, e então o vô morreu. E a avó morreu também. Meu tio morreu. Todo mundo tinha morrido. Aí, vamos jogar. Aí os meninos, 1-0, 2-0. Vamos, gente, vamos ganhar. 6-0. Aí meu goleiro termina chorando. Garoto ali, 16 anos. Gustavo, o que aconteceu, cara? Eu queria representar minha avó, cara. E olha o que eu fiz. Aí eu falei, A gente erra, gente. A gente não faz certo. Muitas vezes. E eu tô só uma geração à frente deles. Mas eu tentei cobrar deles algo que o emocional deles não estava preparado. E a gente está falando ainda de uma questão, lembra? Não é só datas, é questão social. Ou seja, eu tenho garotos ali que nunca viram um acompanhamento que olhasse para a mente deles, que ajudasse eles. Aí o Jonathan chega o quê? Você vai jogar e vai lembrar do teu avô que morreu. Vai lá. E deu ruim. E aí o que eu fiz? Gente, ó,
próximo jogo. Queria pedir perdão para vocês, tá? Que o Joe fez vocês lembrar do vô, da avó, de todo mundo que morreu e virou um grande luto isso aqui. E vocês não lutaram em campo. Então, ou seja, isso não aconteceu do nada. E aí, naturalmente, eles vão fazer aquilo que é reprovável, que aconteceu em Juízes. Só que quando eles fazem o que é naturalmente reprovável, porque nós não conhecemos essa geração, nós não passamos Deus de uma forma que a gente consiga se conectar e a gente vai ter que se esforçar, uma geração vai nascer sem conhecer a Deus. Eles vão fazer naturalmente o que é reprovável, porque é natural, não é automático, não é uma coisa que veio do nada. Só que eles vão passar a criar novos deuses para si. E essa era secular que temos vivido está cheia, repleta de deuses para eles, deuses falsos. Que eles vão trazendo para si. Seja idolatrar o amor, idolatrar causas, idolatrar o corpo, a sua imagem, idolatrar qualquer coisa. E eu sei que é difícil, eu sei, meu irmão, peço muito, eu quero falar isso com muito respeito, com muito amor. Não traga uma culpa sobre si. Mas o Senhor, Ele é misericordioso para te ajudar a talvez recomeçar de um jeito novo. Talvez você não concorda com aquilo que o teu filho crê, naquilo que ele está falando, naquilo que ele está... Mas ele é teu filho e você foi colocado como instrumento na vida dele. E talvez ele vai ser o único canal de graça e de amor de Deus que ele vai ter que conhecer. Talvez não vai ser no jantar, no almoço de domingo que isso vai acontecer agora. Mas talvez, um pouco depois, você vai entendendo. E se Deus quiser, e conte com as nossas orações, por meio da ação do Espírito Santo, para te fortalecer, você possa ver os frutos aí. E, por fim, eles abandonam a Deus de uma vez por todas. Porque não tem como, né? Não existe dois senhores. Vou agradar um, desagradar o outro. E se eu tenho um Deus falso, ele toma conta do meu coração, algo vai tomar. Para concluir, eu conheço e amo ao Senhor, enquanto eu conheço e amo essa geração. Porque só assim nós vamos poder testemunhar sobre quem Ele é, sabendo falar com uma nova geração que precisa conhecê-lo. Nós precisamos conhecer a Deus, mas também nós precisamos conhecer de gente. E de gente nova. Gente diferente da gente. Gente que é difícil de conhecer. Gente que a gente nem quer conhecer, mas que nós precisamos. A frase que eu coloquei no início, ela é desse autor aqui. Alguns de vocês conhecem. E boa parte dos relatos que ele coloca são muito verdadeiros. Mas o Pondé tem algo que ele ainda não tem, que é o entendimento de que o Espírito Santo pode conectar os corações mais duros, as gerações mais perversas, mais distantes. E eu espero que um dia ele conheça, né? Porque às vezes parece que ele está perto, mas está longe. Mas que ele perceba isso também. Mas boa parte do que a gente viu aqui foi de compreensões dele, que está no prefácio desse livro aqui, dessa autora que é uma psicóloga, é uma autora que estudou e as pesquisas dela estão aqui no que a gente colocou. E eu estou dizendo isso aqui porque eu também queria que você, né, abrisse aí o teu coração para o entendimento aí do que a gente queria falar. Boa parte do que a gente tem visto aqui está nesse curso, Invisible College, se escreve assim, né, como está em caixa alta aí. Se você quiser pesquisar, é um curso de teologia online, só que ele tem uma diferencial que ele une teologia bíblica às questões atuais. Então, são algumas ferramentas aí que no final, se Deus permitir, a gente vai alocar tudo aí no material e vai disponibilizar aí para todo mundo, para que a gente esteja falando a mesma língua. E com certeza daqui 5 anos vai ter que atualizar esse material, tá? Então, é isso. Lembrando novamente, se você quer ouvir uma conferência que fale sobre juventude, como alcançar essa juventude,
É semana que vem no sábado, né? Nós estaremos lá, tem alguns jovens que vão, tem algumas pessoas também que são jovens senhores também vão. E se você tiver interesse, pode procurar para saber mais informações. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque nós podemos conversar sobre como a gente conecta o Evangelho às novas gerações e como essa igreja aqui ela se mantém viva e passando adiante aquilo que ouviu daqueles que vieram antes. E nosso pedido é que haja uma boa relação entre as gerações, de humildade, de respeito, de compaixão, de serviço. E eu peço que o Senhor nos ajude, porque é difícil para nós, tanto para os mais jovens ouvirem os mais velhos, como para os mais velhos ouvirem os mais novos. E que a gente possa avançar nisso para que a gente alcance essa nova geração, que, como a gente falou, está se voltando à espiritualidade, mas do seu jeito, da sua maneira, e que a verdade do Evangelho possa alcançar esses corações, pessoas possam ser transformadas e entender que não existe nenhum Deus que possa ser chamado de Senhor, senão o nosso Deus. E que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas, porque só assim o nosso coração é ajustado e fazemos aquilo que agrada a Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, pedindo também pelo culto, que nós possamos louvar o Senhor, conhecer mais a Ti, em nome de Jesus. Amém.